Olá pessoal, mais um projetinho aqui de Natal. Olha só quanta coisa deliciosa, inclusive, que eu amo. Chocotone, não é panetone, esse é de chocolate, né? As gotinhas de chocolate. Então nós vamos pintar esse projeto de chocotone com velas, tem duas velas aqui atrás, um bule. Só que esse bule é vermelho com formato de Papai Noel, né? Olha o chapéuzinho, e depois eu vou escrever ho ho. Eu acho que vai ficar bem diferente. Aqui tem uma toalhinha que eu vou decorar com stencil daquela flor, né? Do bico de papagaio, eu até já separei aqui. Né? A minha ideia é decorar essa toalhinha e fazer ela vazada, tipo um Richelieu. Tô pensando. Vamos caminhando e ver o que nós vamos fazer. Tem aqui chocolate, folhas, tem uma bola. Vamos fazer aqui a chama, né? O brilho da chama das velas. Tem uma mesa. Então, vamos lá trabalhar? Clareador, que já está misturado com glitter cristal, então fica tudo brilhando. Eu gosto, para quem não sabe, eu uso o clareador e coloco no pote do clareador um pouco do glitter cristal e, se quiser, também o glitter de pozinho junto aqui. Ele fica tudo brilhando. Natal é brilho, é luz, é vida, né? Então, vamos abusar das cores. Aqui eu fiz uma misturinha de verde kiwi com branco, ou verde folha com branco, mas bem clarinho. Então vamos começar pelo esfumaçado, por trás, né, de todo o projeto aqui. Esfumaça o clareador e depois vem com verde kiwi no cantinho e vai esfumaçando. Esse eu não vou decorar com o stencil aqui atrás, como eu fiz no primeiro vídeo. Somente o esfumaçado, porque tem aqui o trabalho do brilho da luz, das chamas, né? Então é melhor não colocar stencil decorativo aqui nessa parte. Eu só vou de tinta mesmo, como nós estamos fazendo. Então vamos lá, gente. Podemos alternar um pouco do verde kiwi com um amarelinho bebê. Me ocorreu agora que vai dar uma luz aqui, tá? Então eu já vou pegar, mas enquanto isso vamos fazendo o esfumaçado com o verde kiwi misturadinho com um pouco de branco e sempre esfumaçando com o clareador. Não tenham medo de colocar, porque ele dá suavidade no fundo. Só vou até aqui, viu, gente? Porque aqui já vai ser o amarelo do brilho da chama aqui, ó, tá? Então eu vou só até aqui, mais ou menos. Descarrego sempre a tinta no cantinho e do cantinho eu saio com clareador. Vamos lá, então? Pode esfumaçar também com amarelo bebê aqui em volta das chamas, viu? Pode esfumaçar bem suavezinho, porque não vai atrapalhar o amarelo bebê, não vai atrapalhar os raios, né? Da luz aqui do brilho. Então, a parte de cima, de baixo, verde kiwi, né? Esses cantinhos aqui. E do outro lado, a parte de cima, o amarelo bebê. E finalizando com o verde kiwi, tá bom?
Tá de ponta cabeça, viu, gente? Não fiquem aí preocupadas não como é que o pano tá desse jeito. É pra mostrar pra vocês aqui. Eu achei uma acetona que tem um círculo do tamanho da minha chama aqui. Com amarelo limão, pincel número 12 ou 10, eu estou com o 10. Centraliza bem em cima, olha. E ao redor, vamos ver se dá pra fazer. Ao redor, nós vamos puxar os raios da luz em volta, porque aí vai ficar certinho. Eu tentei medir o tamanho da nossa tinta, pode ser também, mas essa acetona ela é um pouquinho maior. Então fica certinho em volta, olha, redondinho. Eu tô aqui meio de ponta cabeça, mas é isso aí, ó. A intenção é fazer um círculo em volta da chama. Novamente, ó, coloca em cima e aqui fora, de dentro para fora, ó, vai puxando. Aqui já tem o outro, então pode parar. Vai puxando. Esse é um fundo de luz, tá? Porque aqui já não cabe mais. Porque depois nós vamos realçar mais com amarelo ouro. Então é uma ideia que eu faço há muitos anos, justamente pra gente ter uma dimensão de espaço. Porque se a gente vem fazendo a mão livre, de repente não fica redondinho, tá bom? Então, vamos lá para baixo. Agora vira tudo de novo e vamos pintar o fundo da mesa. Temos que fazer sempre o que está por trás. Então, no caso aqui, o que está por trás? O esfumaçado e esse fundo, que é um fundo de madeira, né? Que até podemos usar um stencil aqui feito de madeira, quem sabe. Então vamos trabalhar essa parte aqui, esse fundo da mesa. Vamos separar o siena natural, rústico, eu gosto bastante, olha, rústico, para fazer essa mesa e o fundo da mesa também. Então pincelão grandão mesmo, vou aproveitar até a sujeirinha do amarelo que nós começamos lá em cima. Então vamos lá. Esse beiral aqui, essa beiradinha, pode passar o siena natural, depois voltamos aqui trabalhando. Só dá uma sombra na separação aqui, ó. Então essa parte de cima, siena natural, pincel número 4. Eu vou usar o 10 aqui pra baixo, tá? Pincel número 10, um espaço maior. Então, ó, tudo aqui, ó, pode ir com siena natural. E a parte de baixo é siena natural também, só que nós vamos sombrear com um rústico, separando essa beiradinha da mesa. Mas não deixa parada a tinta, ó, esfumaça, tá? Então, termina tudo, depois volta sombreando por baixo aqui. E o mesmo nós vamos descer fazendo todo esse fundo que é bem mais escuro, pode ir com rústico direto. E essa parte aqui de cima, gente, temos um marfim aqui sobrando. Eu sou muito de improvisar cores, gente. Então, a mesa cheia, eu bato o olho assim e falo, ah, é esse. E vamos que vamos, né? Aqui, ó, a parte de cima da mesa, pode passar um marfim ou um branco, alguma cor que dê mais claridade, né?
Deixe mais clarinha, que nós vamos escurecer aqui para baixo. Eu tenho aqui um stencil, gente, feito madeira, né? Nó de madeira. Eu acho muito legal. E como essa mesa ficou bem grandona, eu acho que dá pra gente esfumaçar um siena natural para decorar essa parte de baixo da mesa. O que vocês acham? Opcional, hein, gente? Se vocês não quiserem, não precisa. Sem stencil fica bom do mesmo jeito, como no vídeo anterior, sem nada. Mas me ocorreu agora, sempre fico inventando coisas, né? Pra incrementar, mas é bem de leve, viu, gente? Olha, pouquíssima tinta mesmo, só pra marcar esse efeito. Dá pra vocês enxergarem? Bem de leve, né? Vamos pôr mais siena natural. Eu vou fazer isso nessa parte de baixo e aqui também nessa beiradinha da mesa. Vamos reforçar aqui, né? Tá? Então eu vou decorar do meu jeito, do meu gosto aqui com siena natural. Então, lá vamos as dicas, né? Aqui nesse batentezinho, eu coloquei o stencil, mas eu virei, porque nós estávamos assim, né? Eu virei só pra dar um toque especial. E em seguida, com amarelo bebê, eu acentuei mais esta separação aqui, ó. Claro que você tem que esfumaçar, não deixar parado. Tanto aqui como nesta parte de cima, para ficar bem iluminado, tá? Ó, estica a tinta para as laterais, fica bem bonita mesmo. E agora nós vamos para a toalha, gente. A toalha, olha que interessante. Eu desenhei ela desse jeito. Eu mesmo criei, inventei, vamos ver se dá certo a minha ideia aí, né? Aqui fora, nós temos um contorno. Vai no risco para vocês direitinho, tá? Não dá para ver direito, mas aqui tem uma marca de lápis que eu fiz aqui mesmo. E separei por blocos, porque eu vou fazer tipo um richelieu. Sabe? Tracinhos brancos assim. Vai ficar muito bonitinha. E essa parte de dentro, eu vamos pintar com branco e depois decorar com aqueles stencils que eu falei pra vocês lá, o stencil de bico de papagaio, né? Da flor de Natal. Então, a ideia é essa. Vamos ver se na prática vai dar certo, porque eu não tenho nenhuma referência, desenhei aqui mesmo. E se ficar bom, muito bem. Se não, a gente muda. Bom, vamos lá. Pincel número 4 ou 6, com branco. Nós vamos fechar todo esse fundinho aqui, esse desenho dessa toalha, ó. Aqui, tudo com branco. Depois vamos aguardar a secagem e decorar com stencil. Ah, você não quer pôr a toalha? Não precisa, é um acessório a mais aí, mas não há necessidade, tá? Você pode começar o projeto daqui, do bule pra cima. Agora que já está sequinho, né? Acelerei a secagem com o secador, nós vamos decorar então a toalha. As flores com vermelho escarlate, tá? Então, bem de leve, não adianta forçar para querer
fique bem vermelhinho, porque vai borrar, tá? Melhor intercalar a secagem e voltar com o vermelho. Então eu vou colocar as flores tanto aqui no centro como nas laterais. E as folhinhas com outro pincel pituá aqui, ó, e o verde musgo, ok? E essa toalhinha, gente, nós vamos fazer os tracinhos aqui para imitar o richelieu mesmo, que é um bordado que as pessoas, as bordadeiras fazem, né? E bordam e depois recortam esses espacinhos, esses quadradinhos. Então nós vamos fazer um falso richelieu. Pincel zerinho, dilui um pouco a tinta, né, pra ela correr bem, e a cada 1 centímetro, 1,5 centímetros, mais ou menos, vocês podem fazer esses tracinhos aqui, né? Fica bem bonitinho. Eu tô fazendo a olho, sem risco. Vamos ver se vai dar certo, né? Surpresa. Depois eu vou passar um glitter cristal, vai ficar bem bonitinho. Então, em volta, tanto embaixo como em cima, nós vamos fazer esses tracinhos imitando o bordado mesmo. Agora que está tudo sequinho, vamos passar o glitter cristal aqui nesses espaços vazados, né? Fica bem bonito, gente. Eu gosto, pelo menos, né? E terminando aqui, vamos subir. Vamos lá para o nosso trabalho, para o nosso projeto, né? Depois eu passo mais aqui. Vamos continuar? Bom, temos o verde pinheiro e o verde pântano. Nós, antes de começar a pintar panetone, as velas, né, o bule, nós temos que escurecer esses cantinhos aqui, ó. Inclusive saindo aqui também. Então vamos lá, escurecer com verde pinheiro e aí vai dar uma secadinha, tal. Aí você pode reforçar a sombra com o verde pântano. Cuidado com essa sombra aqui, ó. Você não pode avançar. Então você vai escurecer e a sobrinha da tinta, a sujeirinha do pincel, você dá uma leve sombreadinha fora, sem avançar o nosso espaço lá, tá? Então vamos escurecer tudo, gente. Agora é a hora de escurecer mesmo. Importante dar profundidade, né? Já vou até levar o pântano junto. Fica bem escurinho mesmo. Se houver necessidade, vocês podem passar 2 demãos intercalando a secagem, tá? Mas tem que ficar bem reforçada aqui
a sombra, o fundo, né? Por trás das folhas, por trás do bule. A parte de baixo já pode ir direto com verde pântano. Vamos começar o nosso projeto lá por trás. Então, o que é que está por trás de tudo? As velas, né? Estão por trás das folhas e tal. Então, vamos preencher o pavio com amarelo ouro. Só fundo, tá, gente? Só preenchimento da trama do tecido mesmo. Então, amarelo ouro. Depois nós vamos voltar aqui, sombreando, etc. Iluminando. E as velas, eu escolhi duas cores. Uma nós vamos fazer com branco e sombra do azul petróleo, né? Você pode estar usando também o azul marinho, fica bom. E a outra vamos fazer com vermelho. Sombra de vinhos, luzes com vermelho fluorescente, né? Mas só preenchimento é isso mesmo. Essa mais gorducha aqui, nós vamos pintar com branco. Todinha com branco. E sombra com o azul petróleo. Aí aqui nos cantinhos, ó, já vai com azul petróleo, misturando um pouquinho do branco, matizando as duas cores. Fica bem bonita. Mas você pode aí mudar a cor, viu, gente? Aqui é uma sugestão apenas. Dependendo do seu barrado aí, você pode mudar. Só preenchimento, tá bom? E aqui por trás, ó. Vamos dar uma profundidade também. Então aqui é só isso mesmo, preenchimento. E a outra, deixa secar aí um pouquinho, depois voltamos com acabamento. E a outra vermelha, vermelho escarlate, sombra com vinho. E os cantinhos, ó, já vai direto com vinho, já sombreando. Ah, sim, olha só que interessante. Exatamente. A vela desce aqui, ó. Ela vem até aqui, imagina. Aqui a folha tá por cima. E essa aqui também, ó. Ela desce aqui. A folha também está por cima. Então é só completar aqui com essa com vermelho, vinho,
e essa com branco e azul petróleo. Ó, dá para perceber, né, que a folha está por cima. Aqui, ó. Então a vela por trás tem que pintar também. Vamos começar pelas chamas. Separei caramelo para sombrear. Leva a tinta no cantinho do pincel, dos dois lados, ó. Limpa num paninho. Vamos reforçar com a isca de vermelho, escarlate. É uma chama, né? Então não precisa ficar exatamente igual. E com amarelo ouro, já passamos aqui, né? Agora branco, umas manchinhas, imitando assim o fogo, né? E com pincel zero, um paviozinho aqui, ó, sai daqui do meio até a metade. Ilumina com branco. Antigamente eu gostava muito de fazer as velas com acripuff, né? Passar o ferro pelo avesso e o acripuff expande e fica assim, tudo bem gordinho, né? Eu sempre gostei de usar acripuff, mas ultimamente eu não tenho usado. Só com a pintura mesmo, né? Apesar que eu gosto e indico o acripuff para vocês, para fazer né, o derretido aqui, a parte derretida das velas. Podem optar por isso também, faz aquelas gotinhas, né? Enfim. A vermelha, com vermelho fluorescente, nós vamos iluminar. Mais no centro, né? Se não tem vermelho fluorescente, vai com vivo mesmo, vermelho vivo fica bem próximo. Esfumaça. E a outra, vamos acentuar o branco, né? A sombra dela com petróleo já está bom. Então agora é trazer um pouco mais de branco, esticando mais para baixo. Descarrega aqui a tinta e esfumaça. Próximo passo, gente, depois das velas, eu queria ir pro bule aqui, né? Mas o bule tá por cima do panetone, então o panetone vai ser o primeiro. Aqui, vamos finalizar esse lado e depois vamos
pro bule, né? O lacinho dele ali. Dá vontade de fazer tudo de uma vez, mas vamos seguir a ordem do que está por trás e, né? Então eu vou separar as cores aqui do panetone. Aqui a vela é isso mesmo, tá, gente? Se for com acripuff, vocês podem fazer o escorrido aqui com acripuff branco e depois de 24 horas passar o ferro pelo avesso, que ele vai expandir, tá? Mas o meu aqui é só tinta, então não precisa de mais nada. Então, vamos lá, separar as tintas então do chocotone, né? Antes que eu me esqueça, gente, aqui nesses raios de luzes, pode reforçar com amarelo ouro, pincel número 4, tá? Não é em tudo, mas alguns toques, né? Que fica bem bonito. Um toquezinho só. Bom, vamos lá para o nosso chocotone. Vamos ver as tintas. Separei, olha lá, marfim, siena natural, chocolate, ou marrom com branco que dá chocolate, né? Caramelo e tem um rústico aqui, caso haja necessidade, houver necessidade, a gente usa. Então, vamos começar pela parte cortada. Vamos desviar das gotinhas, né? Então, com marfim, massa é massa, né? O que diferencia aqui é que são gotas de chocolate e não frutas cristalizadas. O que também não impede de você pintar com frutas cristalizadas, é só colorir essas manchinhas aqui com verde, vermelho, amarelo, as cores das frutas mesmo. Então, marfim. Em todo o panetone, em toda a parte, em toda a parte interna, né? A parte partida, gente, mas é por aí mesmo, aqui a frente, né? E aí tem ainda um pedaço caído aqui que nós vamos fazer da mesma cor. Então, a princípio, marfim com sombra de siena natural. Depois nós vamos incrementando mais, tá? Aí nos cantinhos, assim, um pouquinho de siena, ó. Uma sombra suave. Procura preencher bem direitinho, pra gente não ter que ficar passando, repassando, né? 2, 3 demãos. Uma demão que você passa aqui, olha, já fica bem fechadinho, para depois receber os acabamentos, tá? E vamos lá, ó. Tem toda essa parte, ó, em volta, né? Não precisa passar em cima das gotinhas de chocolate. Apesar que se passar, nós vamos achar da mesma forma. Tá? Então vamos lá preencher tudo aqui, nessa parte aqui, ó, essa fatia. Parte interna, tá? Aqui depois nós vamos preencher essa parte externa.
E agora com chocolate ou marrom, como você preferir, nós vamos acentuar um pouco mais as sombras. Tá meio úmido ainda, não está totalmente seco. Depois vamos pintar essa parte, né? Parte da casca de fora. Inclusive, um pouquinho também em volta de algumas gotinhas, né? Não um contorno, mas umas manchinhas. Mesmo nessa fatia aqui, ó. E a parte não tá pronta ainda, tá, gente? Tá secando aí. E a parte externa, nós vamos fazer uma misturinha com marfim e o caramelo. E preencher todo o fundo desta parte aqui, tá? Fazer a parte, uma misturinha no godê desses dois e vamos preencher todo o fundo, tá? Claro que ele não é liso, totalmente liso, então tem alguns lugares que nós já vamos começar a sombrear aqui embaixo, ó, por trás do bico do bule com o caramelo direto. Depois vamos acentuar essas sombras com marrom rústico, né? Mas primeiro passo é preencher a casca com a mistura de marfim e caramelo. Agora com marrom, nós vamos acentuar mais essa cor aqui do panetone, né? Que ele é mais moreninho. E conforme for até o rústico, né? A gente pode usar umas manchas. Não precisa ficar certinho, né? Conforme o fermento aí, o crescimento.
Já pensou se todos fossem iguais? Não são, não. Eu sou péssima culinária, cozinheira. Uma vez eu fui fazer panetone, nossa, gente, pra nunca mais, viu? Não sou boa em panetone, não. Quase que jogando na parede é capaz de até de quebrar um azulejo, fica duro, fica ruim. Mas eu amo comer. Nossa, como eu gosto. Colomba Pascal, chocotone, panetone, o que for, gente, é comigo mesmo, viu? Então vamos tentar pintar aqui um chocotone. Agora eu tô escurecendo um pouco mais com marrom, manchando, né? Na verdade, manchando. Tentando assim formar aquela massa mais natural. Já já eu entro com rústico. E a parte interna eu vou deixar assim mesmo, gente. Um pouquinho só de marrom, vai. Não quero deixar muito escuro também. Agora com rústico, um pouco mais escuro, né? Queimadinha a casca. Às vezes eles queimam mesmo. E principalmente porque ele é um chocotone, né? Então ele tem gotinhas de chocolate em toda a massa, mesmo na parte externa aqui. Tem umas gotinhas. Vamos colocar. E aproveitando que estamos com o rústico ou sépia, terra queimada, uma cor escura assim, podemos já preencher as gotinhas, né? Chocolate com rústico. E depois vamos aguardar a secagem, escurecer com preto e dar uma suave iluminada com branco. E vou também iluminar essa massa, viu, gente? Já já. Deixa eu só terminar de preencher aqui todas as gotinhas. E com branco, gente, pincel número 4. Nas bordinhas aqui, ó, um toquezinho de luz com branco. E umas puxadinhas eventuais aqui, ó, pra dentro. Mas não é contornar não, viu, gente? Falar, vamos contornar tudo branco. Não, não. É só umas manchinhas, tá? E aqui, ó, em alguns espaços você dá uma luzinha com branco. E também nas gotinhas. Primeiro um fundo de luz, ó, uma sujeirinha. Depois, quando você terminar todas
as gotinhas, um fundinho de luz, né? Isso em todas, tá? Da vida, dá movimento. Senão fica tudo meio que parado, né? Não precisam ficar todas bem iluminadas. Umas mais, outras menos. Tudo bem discreto. Tá bom? Eu acho que eu não estou esquecendo nada. Espero que não. Se a gente esquecer, a gente volta. Aqui nós temos umas raspas de chocolate com marrom, rústico e preto. Então você preenche com marrom, já vai escurecendo um rústico, faz umas manchas, né? Tem chocolate, ó, o chocolate amargo, ele é bem escuro, né? Então não importa a tonalidade que você colocar aí, que é válido, tá? Depende a marca, depende o tipo. Ih, gente, esquenta não. Até o próprio chocolate, ó, tinta chocolate, que como eu sempre falo, não precisa sair correndo para comprar. Pega o marrom com isca de branco que você tem um chocolate. Na verdade, ele é um marrom mais claro, só isso de diferença. Tô manchando um pouco rústico, um pouco marrom, um pouco preto, né? Um chocolate aí escurinho. Tem um pedacinho aqui. Aí nós já vamos avançando, né? Aí dá mais ânimo, né? Chegando na metade, já estamos praticamente na metade, né? Do projeto, mais um pouquinho da metade. Porque agora nós vamos preencher folhas, a bola e por último o bule. Secar um pouquinho. E com a misturinha de chocolate e branco, podemos até acrescentar essa outra misturinha do marfim, né, que nós fizemos com caramelo, que na verdade dá um pele, parece um pele. Quem olhar assim o panetone acha que foi colocado pele aqui, mas não foi não, foi a mistura de caramelo com marfim, mas pode pôr pele que deu certinho. E aí a gente faz umas luzes, né? E já vamos para as folhas e essa bola, vou separar as tintas. Marfim. Vamos preencher as folhas com verde musgo. Eu estou com o pincel número 4. Verde musgo de um lado. E verde pinheiro do outro lado. Eu quero que elas fiquem assim bem verdinhas.
Então, um verde mais escuro. Depois eu vou sombrear com verde pântano e provavelmente iluminar com verde kiwi, que é bem natural, né? Porque se a gente colocar branco, fica tão forte a luz. Ó, de um lado, então, verde pinheiro, acompanha o movimento da folha. E do outro lado, não precisa nem lavar o pincel. Só tirar o excesso da tinta e preenche do outro lado com verde musgo. Vamos fazer isso em todas as folhas. Agora que ela está seca, de um lado, divide ela no meio, de um lado você vai escurecer de dentro para fora com verde pântano. O lado que você passou o verde pinheiro, você corta e escurece só de um ladinho. Ela vai ficar mais escura. E o outro lado, onde você passou o verde musgo, você pode jogar as luzes, colocar as luzes em todas elas, de dentro para fora. Não é difícil, é uma folha bem fácil de fazer. Só tem uma dica muito importante: tudo que você for fazer na folha tem que ser na quina do pincel e sempre jogar para fora a tinta, porque esse movimento aqui já te dá a forma das pontinhas desta folha, que é uma folha de azevinho, né? É uma folha compridinha, bicuda, é bem interessante mesmo, e ela é assim mesmo. Eu já pesquisei anos anteriores, ela tem esse formato mesmo. Então joga a tinta para as bordas e com esse movimento vai e vem, você consegue a suavidade e a luz ao mesmo tempo. E depois é só cortar aqui no centro, ou com pincel zerinho, eu tô com 4, né? Ou com pincel zerinho, também, tanto faz. O mais importante é deixar essas folhas com essa pontinha, que é o formato dela, ó. Certo? Você pode até usar um cena natural para deixar elas mais queimadinhas e tal, mas o formato é muito importante, gente. Jogar a tinta para as bordinhas e fazer essa ponta, certo? Então eu vou terminar essas folhinhas aqui. A bola, tem uma bola aqui que nós temos que pintar com branco. Eu vou usar a mesma cor desta vela, branco com sombra azul petróleo. Agora a bola é branco, né? Fundo. E azul petróleo para sombra. Terminando a bola. Aí sim, vamos pro bule. Ó, só uma pequena sombra, porque depois nós vamos decorar com stencil, tá? A mesma cor da vela, né? Reforço branco. Deixa ela secando aí.
por último a gente decora. O bule, finalmente, né? Bom de fazer porque é grande. Nós vamos pintar com vermelho escarlate a parte externa dele, né? Sombrear com vinho, iluminar com vermelho fluorescente. Tranquilo, gente, vai com calma para caprichar, fazer bem bonito, né? Importante, não adianta a gente correr depois ficar um trabalho feio e ter que retocar, fazer tudo de novo. Então vamos lá. Vermelho escarlate no chapéuzinho. É um bule também de cerâmica, né? Então é uma imitação aqui de um Papai Noel. O gorrinho aqui também, tudo vermelho. Essa parte aqui toda vermelha. A alça também. Só o lacinho que não, que nós vamos fazer branco com listrinhas vermelhas. Então vamos lá, gente. Pincel número 6, cortado e lixado. E vamos preencher tudo com vermelho escarlate. Se você não tiver, pode ser o vermelho tomate, mas quanto mais escuro, melhor. Então o escarlate é um vermelho assim ideal para o Natal. Depois a gente vai sombrear com vinho, com berinjela para ficar escurinho, né? E depois iluminar com fluorescente. E agora com o vinho, nós vamos começar a sombrear em volta aqui desse detalhe, desse círculo. Mas não é só aplicar o vinho, você tem que aplicar e esfumaçar, para não ficar parada a tinta. Então, em volta, atrás aqui do bico aqui, né, atrás do bule, por dentro, por trás do detalhe. Nós vamos usar o branco já. Por baixo. Ele tá dobrado, então sombra por baixo, né? Em volta da bolinha. E assim a gente vai completando.
e com berinjela. É um tom mais escuro, dá mais profundidade. Você não tem? Coloca um vinho com isca de preto para dar acentuar esta sombra, vai ficar muito bom. Então, onde nós passamos o vinho, é só dar uma retocadinha de leve com berinjela, acentuando assim mais a sombra, dando mais profundidade. Aí você aguarda a secagem e vamos de vermelho fluorescente para iluminar. Então, vamos dar uma secadinha. Mesmo pincel, número 4 ou 6. Vamos iluminar. Sempre esfumaçando, né? Cuidado, não vai passar em cima do vinho, da sombra. Vai só na borda. Vocês acharam muito difícil esse projeto? Será? Acho que não, hein, gente? Vai fazendo por partes, dando pause no vídeo, me acompanhando. Não é difícil, talvez um pouco longo, né? Mas não é difícil, não. Vai devagarzinho que você consegue. Olha que linda que fica essa luz, né? Eu gosto muito deste vermelho. Como é uma cor difícil de achar, quando eu acho, já compro 3 e guardo. 3, 4. E guardo porque eu uso muito, né? Em rosas vermelhas, flores vermelhas, hibiscos. Nossa, fica show. E você pode dar 2 demãos do vermelho fluorescente, intercalando a secagem. Por exemplo, aqui na vela nós já fizemos, né? Mas você pode voltar aqui, ó, e acentuar mais ainda, tá bom?
na bolinha, neste detalhe, no centro, no lacinho, tudo branco, tá? Mas nós vamos sombrear com o azul petróleo, ele já está aqui. Então, o primeiro passo é preencher bem direitinho com branco. Deixa bem certinho, bem preenchido o fundo. Com azul petróleo, nós vamos sombrear, assim como eu comecei aqui o lacinho. Primeiro branco e depois aguarda a secagem e suavemente vem sombreando. Aqui o pincel número 4 é melhor, né? Ó, estica bem a tinta, que o azul petróleo é uma cor forte, um pouquinho que você coloca, você já consegue o efeito. Se você colocar muito, vai acabar cobrindo todo o branco, né? O mesmo aqui nesse centro. Joga a tinta para a bordinha e estica o máximo que você puder. Praticamente deu quase a metade, né? Não, metade, olha. Bem pouquinho mesmo. Já está tudo seco, então a tinta fica exatamente onde você colocar. Não vai misturar, né? Porque o branco já está sequinho. Agora eu vou secar novamente e começar a decorar, que é a parte que eu mais gosto, é a finalização mesmo, é a decoração com estêncil. Aqui eu vou decorar folhinhas, mas eu vou mostrar para vocês. Deixa eu separar aqui os estêncios para vocês verem que lindos. Olha que legal, gente. Eu tenho esse stencil aqui que eu uso bastante. Com as letras, né? Alfabeto completo aqui. E peguei a letra H com vermelho, pincel Pitu-A, esfumacei. Depois peguei a letra O, né? Aqui, ó. Letra O com verdinho. E repeti aqui embaixo. Depois acrescentei umas folhinhas aqui do meu stencil para decorar. Então, daqui por diante, gente, é sério. Vocês têm que finalizar de acordo com o material que vocês têm em casa. Ou, se vocês quiserem adquirir, né? Tem muitos lugares que vendem stencils de Natal. Vocês peçam como stencil de Natal porque tem estrelinhas, tem folhas, flores, né? Essas folhas aqui de azevinho
que são ótimas para os cantinhos, que eu já tô até vendo aqui alguma coisa para mim colocar nesses cantinhos. Olha só, folhinhas, né? E sempre deixando do lado 2 pituás, um vermelho e um verde. E eu tenho aqui também letras Feliz Natal. Eu acho que vou pôr aqui em cima, hein? Né? Acho que, opa, aqui, ó. Eu acho que vai ficar bom. Vou pôr uma fita crepe aqui nessa parte de baixo, só deixar o Feliz Natal. Não precisa desse risquinho. E aqui no cantinho, olha, sugestão. Folhinhas. Olha lá. Folhinhas. Ou folhinhas maiores, porque essas minhas são pequenininhas. Pode fazer um galho caindo aqui do lado da toalhinha. Então, gente, é muito mesmo a gosto de vocês mesmo, o que vocês quiserem. Estrelas, né? Bolas. Ai, gente, é muito desenho de Natal. Tem essas luvinhas aqui, mas luvinha acho que não vai encaixar em nada, não. Vamos nas folhinhas e letras. Olha, gente, como tá ficando lindo. Eu tô gostando bastante. E, aliás, quero ficar sempre enchendo de coisa, petecando, né? Aí, pensei. Esse bule tá muito bonito. Mas e se a gente colocar umas bolinhas? Um bule de bolinhas brancas. Mas como é Natal, umas estrelinhas. Eu tenho aqui várias estrelinhas. Tô em dúvida. Muito em dúvida se coloco as estrelinhas, bolinhas ou o que eu decoro esse bule ou não decoro também, né? Porque do jeito que tá, já tá muito bonito, já tem bastante informação aqui, né? O que vocês acham, meninas? Pena que vocês não podem me falar, né? Então fica aí a opção: decorar o bule com bolinhas ou estrelinhas ou não decorar. Eu acho que eu vou deixar o meu assim, mas com uma tentação, com uma vontade imensa de colocar aqui umas estrelinhas. Será? Vocês já me viram com tanta dúvida assim? Acho que sim, né? Mas dessa vez eu tô mesmo. Então, a princípio, eu não vou colocar, tá? Mas se vocês... eu vou pendurar aqui no meu display e de longe eu vou ficar observando. Se eu sentir que precisa de alguma coisa aqui decorando, eu coloco, então, uma estrelinha delicadinha aqui, ó, branquinha, pequenininha, ou bolinhas. Senão vai ficar assim mesmo. Quando vocês verem a foto final do vídeo aula, né, do módulo, vocês vão lembrar desse impasse que eu tive aqui no meio do caminho, né? É difícil, gente, porque eu não estou copiando, eu estou criando, né? E quando você cria, você não tem referência. O que eu não aconselho, eu acho bom cada uma de vocês terem sempre um ponto de referência para poder pintar, porque assim você copia e pode fazer alguma alteração sobre a referência, mas sem referência a gente fica pensando na cabeça como que é um panetone, como que é, né? Então sempre tem alguma coisa em mãos para vocês pintarem, assim como vocês vão ter o meu modelo aqui, vai ficar mais fácil vocês decidirem se colocam bolinhas, florzinhas e o que mais, né? Aqui eu pensei também por uma poesia imensa, mas já tem bastante coisa aqui, então a poesia ia chegar lá em cima, então coloquei só um Feliz Natal, tá? Espero que vocês tenham gostado, gente. Eu vou tirar aqui da madeira e mostrar pra vocês. Olha só que show, gente, que pano maravilhoso. Olha, tudo em pet appliqué feito pela Ângela, cianinha dourada aqui embaixo. Muito capricho mesmo, dá gosto colocar esse pano no dia de Natal na nossa cozinha, no fogão, micro-ondas, enfim. Decorar a cozinha com um pano tão lindo, tão colorido e cheio de
técnicas diferentes aqui com essa toalhinha, ficou bem bonitinho mesmo. Eu gostei, gente, sinceramente eu gostei, porque tem coisa que eu termino de pintar e falo, ai, não era isso que eu queria, não era bem assim. Esse eu gostei, eu achei que ficou muito bom. Espero que vocês pintem muito, que vocês façam desse modelo vários modelos, dividindo. Olha, pode fazer o panetone com a toalhinha, as velas com bule, dá dois panos com certeza, gente, tá bom? Mas como vocês sabem, eu gosto de passar muitas informações, então eu quero sempre encher um pano. Mas aí vocês, na produção, pedidos que vocês tiverem, pode diminuir um pouco, não diminuir de tamanho, diminuir de quantidade de informações aqui. Só o bule, como eu falei, com a vela, com as velas, né? Já tá de bom tamanho, ou panetone com a toalhinha. E podem fazer seus pedidos lá com a Ângela, que tá lindo demais esse pano aqui, tudo bordado à mão. Chique demais, demais, demais. Bom, vou deixar vocês mais uma vez. Um beijo carinhoso e até a próxima. Tchau, tchau.